Olá, queridos heróis e heroínas! Hoje nós vamos fazer um react do canal Intoxi Anime, onde ele fala sobre uma sandice, uma loucura ali do autor de Rent a Girlfriend. Você conhece esse mangá? Eu conheci esse mangá tem um tempo, assisti alguma coisa do anime, li alguma coisa do mangá. Não me pegou, ok? É um romancezinho ali, meio michuruca, na minha opinião, nada contra quem gosta. Mas o autor parece que andou fazendo umas coisas esquisitas aí na obra. Vamos ver o que o Marco do Intoxi Anime tem para falar sobre essa sandice desse autor aí. E vamos conhecer melhor o que esse autor tá fazendo. Depois da vinheta, está no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais! Meus queridos heróis e heroínas, eu conheci esta obra a partir deste vídeo que vocês estão vendo aí, ó. Um dia na vida de um criador de mangás no Japão. Esse vídeo eu assisti tem algum tempo, foi lançado há 6 anos, eu não sei precisar a época que eu assisti, mas tá aqui o vídeo, é bem interessante, ok? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, tem alguns capítulos aqui falando do a todo o cotidiano dele aqui, né? Ele fala até o nome do mangaka aqui, é o Reiji Miyajima, E aí tem uma entrevista com ele, fala sobre os assistentes, o processo dele. É um vídeo bem legal. Então, aqui, assistentes. Então foi aqui que eu conheci a obra. A obra Rent a Girlfriend. Então eu não me lembro se foi a partir desse vídeo que eu já fui li um pouco do mangá, ou quando saiu o anime. Eu sei que eu li alguma coisa do mangá e vi alguma coisa do anime, mas realmente não me pegou, beleza? Então estamos aqui no vídeo do nosso querido Marco, como ele, deixa eu colocar aqui, ó, esse é o título, como ele não tem vergonha de fazer isso, mais polêmica em Rent a Girlfriend, esse anime que já tem muita polêmica em cima dele e parece que o autor se inseriu na obra, galera. Vamos ver aí. Esse autor é maluco. Mas ele é maluco e é muito dinheiro, porque essa obra vende bem. Eu nunca vi um autor fazer isso, não dessa forma. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo falando de Kanojo. A história de um cara apaixonado por uma garota que trabalha como namorada de aluguel há mais de 40 volumes, gastando uma fortuna pra tentar ficar com ela. E 40 volumes, hein? Os recentes da obra. E a coisa ficou mais doida depois eu vi isso aqui, talvez até num vídeo do Marco, onde a menina deu um fora nele, e assim, até onde eu li, até onde eu assisti, não foi muita coisa, claro, rolava uma energia, um flerte entre os dois, e me parecia que ela queria também alguma coisa. Pô, mas aí dar o fora no cara é foda, né? Pois é, um bando de gente vem pedindo pra comentar sobre isso, não entendeu? Olá. Ah, você vai entender durante o vídeo. O autor, o cara se colocou, o Rent a Girlfriend, fez um negócio que, cara, é surreal. Vários autores fazem isso, mas eles tentam disfarçar um pouquinho, pelo menos. Esse autor não. Eu não sei se é excesso de honestidade, sinceridade da parte dele com a obra dele, ou se é maluquice mesmo. Cara, eu nunca tinha visto isso acontecer não dessa forma. O que está acontecendo na obra? Bom, vamos dar um contexto. Eu fiz esse vídeo aí, que eu não vou repetir tudo o que aconteceu lá, mas era sobre o protagonista ser rejeitado pela heroína principal. Eu assisti esse vídeo. Ele levou um pé na bunda lá. Ele fez tudo por ela, já gastou milhões aí com ela, deve estar todo endividado. Sim. Muita gente se questionou, inclusive, nos comentários, pô, Marco, quando você viu isso, ele tá endividado e tal. Gente, é uma suposição. É um supositório. Ele gastou um com ela, a gente sabe quanto custa pra sair com ela. E aí fizeram um bando de cálculos na internet, calcularam quanto ele já teria gasto. E só com o trabalho normal dele, não daria pra ter isso tudo. Então, a teoria é que ele pediu empréstimo, só que não mostrou isso, entendeu? Obviamente, o a agiota tá lá atrás. Mas o pessoal fez os cálculos lá e isso não faz sentido. Ele tá meio que um furo. É a única forma dele ter gasto todo esse dinheiro com ela. Exato, é tipo um furo de roteiro ou uma ponta solta que o autor deixou pra lá, tá nem aí. 40 volumes ainda não resolveu essa questão do cara tá pagando pra sair com a mina todo dia. Pelo amor de Deus, é furo, né? Se tornou um furo. E a piada de que ele se endividou pra caramba por ela e depois de uma tonelada de capítulos, mais de 40 volumes, o cara ainda levou um fora. Você pode pensar que a obra acabou assim, mas não. Continua depois desse evento. Então eu vou dar um resumão aqui de alguns eventos só para dar um contexto. Bora, Marco. Comento a parte principal aí, que é a que chamou a atenção e virou piada na internet de novo. Depois de levar um pé na bunda, ele tá voltando para casa e acaba reencontrando ela no caminho.
e ele descobre que ela tá com o pé machucado por causa do A arte é boa, né? dela. O que ele faz? Ele ajuda ela a voltar para casa, carregando ela nas Típico. costas. Não É só domado isso, mesmo, né, ele cara? pega e se declara de novo para ela, depois de ter acabado de levar um pé na bunda pela sei lá que vez dentro da história. Ele volta a dizer que ama ela e vai continuar amando ela e esperando por ela. Ele pergunta se tá tudo bem ele fazer idiota. isso e ela diz que não. Então ele basicamente acabou de levar um outro pé na bunda, logo depois daquele que ele acabou de levar aí. Mas ele não desiste, ele continua dizendo que vai continuar esperando por ela e dane-se o que ela acha, o que ela pensa. Em seguida vem uma cena muito, muito doida, porque ele tá pra se mudar, ele tava morando junto com ela devido a várias coisas que aconteceram dentro da história. E aí, quando ele tá entrando no táxi, ela do nada dá um beijão nele. E aí ele vai embora no táxi e fica meio, ué, o que aconteceu? Ela não explica nada, só deu aquele beijão nele e ficou por isso mesmo. O que acontece? Ele fica uns 10 capítulos pensando nesse beijo, chegando ao ponto de um dos capítulos ele gastar meio capítulo perguntando ao chat GPT o que tá acontecendo, ele tá confuso. Na verdade tá todo mundo confuso. O que aconteceu? Bom, a Mizuhara ficou se sentindo mal, tal, depressiva, depois que pensou que ele iria embora, porque ela tava gostando de morar com ele. E aí deu essa tristeza enorme nela e ela decidiu dar um beijo nele lá. Ou seja, ela gosta tipo dele. uma migalha, né? É uma migalha, mas o Marco acabou de dizer que ela gosta, visivelmente que ela gosta dele, mas, sei lá, talvez a relação dos dois está envenenada por conta de que ela é uma P, né? Ela não transa com os clientes, mas ela sai, né? Ela é uma namorada de aluguel só para fazer companhia, né? Não chega a ter nenhuma relação e tal. Mas pode ser isso, pode ser que o autor queira passar isso, só que ele alonga demais. O que eu entendo que alguns fãs estão falando é que ele alonga demais e as coisas talvez não estão muito interessantes, não são muito verossímeis, né? Dela já sozinha na casa e tal, toda depressiva lá por causa disso, e aí pensando nele. Pô, mas se ela gosta dele, pra que ela rejeitou ele? Bom, porque o autor quer enrolar essa história provavelmente mais uns 40 volumes. Pra dar esse contexto todo, eu tive que ler os últimos 30 capítulos da obra. E a minha sensação, honestamente, é que, meu Deus do céu, que bagulho enrolado que não sai do lugar do caramba, é uma enrolação desgraçada esse treco. Então, olha aí, ele deu o resumo aí em, sei lá, 1 minuto. 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, em 30 capítulos. Pelo amor de Deus, é enrolação demais. Eu sei que quem gosta desse tipo de mangá, de romance, slice of life e tal, gosta desse tipo de narrativa mais de boa, né, assim, mostrando realmente o cotidiano, as coisas mais simples, mas pelo amor de Deus, a história tem que ir pra frente, né? Continuando, essa amiga aí do protagonista foi lá tirar satisfação com a Mizuhara, e aí ela explicou que ela tem o trabalho dela e tal, por isso que ela não quer ter um namorado agora, por causa do trabalho A arte é dela boa, de hein? atriz. E ela, inclusive, recebeu um papel muito importante, mas depois que ela fizer esse papel, ela pode estar disposta a ter alguma coisa. Dá uma insinuada, pelo menos, nisso. Tem uma cena também onde ela aparece do nada na casa dele, beija ele, se declara pra ele, mas adivinha só, era um sonho. O protagonista sonha pra caramba. Inclusive, ele vive sonhando que ela tá beijando outro cara. Eu nunca vi. Ele adora sonhar que ela tá com outro cara. É quase um fetiche por NTR. Eu nunca vi um negócio Nossa, desse. que isso. Mas vive acontecendo nessa história. Esse aí, inclusive, é aquele cara que ela, inclusive, já rejeitou. Mas, bom, ele chamou ela pra sair e tá combinado. Personagens que eu não conheço, não. Li pouco. O papel dela, que é um mês e tanto, eles vão ter outro encontro. E, bom, no meio disso, o protagonista decide que quer melhorar. E, pra isso, ele tem que conseguir um emprego decente. Ele tá buscando melhorar de vida, ao mesmo tempo que ele mudou a aparência dele. Ficou muito pior. Eu, pelo menos, achei isso. Quando eu vi, nossa, ele não é um cara bonitão, com certeza, mas agora ficou pior ainda. Só que, estranhamente, todas as garotas da história adoraram. Essa loura, inclusive, a loura do mal, alguns devem lembrar que se viu na primeira temporada. Ela primeira adorou namorada o penteado dele, com o cabelo agora pintado de preto. E até pergunta pra ele se ele ainda gosta dela. Ou seja, ficou doidona nele aí com esse cabelo novo. Não, Meu Deus, cara, é como se fosse o próprio autor, né? A aparência agora, mas se bem que, sei lá, os japoneses têm uma aparência mais homogênea, assim, não tem muita diferenciação entre eles. Mas a ideia, o que aparenta é que o autor se desenhou, se colocou ali no protagonista que era loiro. Que na verdade é um cabelo, é uma cor de cabelo que chama mais a atenção das pessoas lá, né? Delinquentes, né? Delinquentes pintam o cabelo, então chama mais atenção. A própria essa moça aí, ela é loira também, né? Uma menina bonita e tal, é a primeira namorada dele. No começo tem até uma relação interessante entre ela, a Mizuhara e ele,
Porque quando ela pensa que ele tá namorando mesmo com a Mizuhara, ela acaba se interessando por ele de novo, só pra tirar, né, a outra menina da jogada. Isso aí foi legal, mas depois vai perdendo o fôlego pra mim, eu dropei ali, depois, mais ou menos depois disso aí. Ela, essa outra garota, que também é doida no protagonista há muito tempo, ficou mais doida ainda depois que ele faz esse corte de cabelo novo e decide ir até a casa dele e pedir pra ele dormir com ela. Sim, esse é o efeito desse cabelo novo aí do protagonista. Ele tá deixando as mulheres doidas na história. Nossa, e aí muito você olha a forçado, né? aparência do autor. Olha o penteado do autor. Olha o penteado do protagonista. Não tá achando nada estranho, não? Pois é. O autor que já tinha falado um monte de vezes que a Mizuhara, que era a heroína principal de Kanojo, é mulher dele. É a waifu dele. Ele falava de uma forma que era bizarro, até no começo as pessoas achou que era brincadeira, mas não era. Ele tá se colocando na obra pra ficar com ela, através do protagonista. A grande piada é que, na verdade, o protagonista ia perder a Mizuhara no final da história, ia acabar, e ele ia terminar com uma outra garota, e quem ia ficar com a Mizuhara era o autor que ia se colocar dentro da história, ele ia se desenhar dentro da história, e ele ia terminar com a heroína principal. De tanto que ele falava que ela é a waifu dele, é a waifu dele. Fizeram... Essa imagem aí veio dessa piada, de que o autor ia fazer isso no final da história. Mas ele tá surpreendendo, ele tá indo por um outro caminho. Ele tá transformando o protagonista nele. É. Vários autores colocam velho. para o protagonista várias coisas que eles gostariam que acontecesse com eles. Então eles vão colocando coisas ali que são desejos internos. A heroína principal... isso aí é o self-insert. O self-insert, ele tem que ser evitado. Não é o fato de o autor colocar coisas que tem a ver com a cosmovisão, experiência pessoal. Isso é diferente do self-insert. Self-insert é isso aí. De maneira geral, o self-insert é negativo, ok? Principalmente quando acontece isso. Quando muitas pessoas começam a não gostar mais da tua obra porque te veem demais na obra e acaba que o protagonista, os acontecimentos, eles giram em torno de um desejo pessoal que é forçado para realizar os sonhos molhados do autor. O self-insert, ele geralmente é ruim por conta disso. E é o que está acontecendo aqui na obra. Por exemplo, seria um tipo de mulher que eles gostam muito, uma personalidade que eles gostam muito. Seria a mulher ideal para eles. É como eles construíram na principal, não todos eles, mas vários deles. Então, eles botam ali a mulher que eles desejam, botam um protagonista que vai conseguir tudo que eles desejariam e ele vai ficar com essa mulher e tal. Então, muitos autores fazem mais ou menos isso. Mas eles tentam dar uma disfarçada. Eles não deixam extremamente óbvio. O autor de Kanojo, não. Ele não tem vergonha nenhuma de mostrar que aquele personagem principal ali é ele e ele quer a Mizuhara. Ele vai ficar com a Mizuhara. E para deixar isso mais claro impossível, para ele conseguir se enxergar melhor ainda no protagonista dessa história, mudou o visual. O mesmo penteado dele no protagonista. E assim que o personagem principal ficou a cara dele, as garotas ficaram loucaças por ele, mais do que eram antes. Isso é outro nível de se colocar dentro da história e, no caso, se colocar de forma muito boa. Tá vendo? Ele ficou parecido comigo, agora as mulheres adoram ele. Não precisava, né, cara? Eu não sei se eu acho só bizarro, engraçado. Me confunde isso. Eu nunca vi um autor fazer isso. Não dessa forma. O autor, por exemplo, de Golton Boom, a heroína principal não conheço. Que ganhou, segundo ele falou lá, pelo menos se estiver correto o que eu li, porque parece ser realmente um comentário dele, ela é a representação da esposa dele, a personalidade da esposa dele. Ele colocou naquela personagem, que não era favorito da maioria das pessoas, incluindo a minha. Eu fiquei revoltado, eu fiz um vídeo comentando daquele final desgraçado, mas a heroína que ganhou, que de novo era mais sem graça daquela bodega, eu tenho que tomar cuidado, senão isso aqui vai virar um desabafo, mas ele é casado, e ele colocou a personalidade da esposa dele, vários traços da esposa dele, na personagem que iria ganhar. Um bando de autores de comédia romântica com certeza faz isso, mas tem um limite, no caso do nível de cara de pau que você coloca na sua história. E o autor de Kanojo, cara, ele não... Tem que fazer sentido. Por exemplo, eu não conheço essa obra que ele falou, mas se aquela personagem ali fazia sentido dentro da história, ficar com o protagonista no final, e é uma personagem que ele usou a personalidade da esposa para colocar ali, é justificável. Ele pode não gostar, o Marco e alguns fãs podem não gostar, mas se dentro da história é justificável, tem espaço para aquilo, eu não vejo um furo, não vejo um self-insert negativo, vamos dizer assim. Porque a gente preenche alguns personagens com personalidades de pessoas conhecidas, até com um pouco da personalidade de si próprio. Isso acontece, por exemplo, o Tony e eu estamos escrevendo uma história em quadrinho aqui, e a gente
coloca personalidades de alguns personagens ali da nossa história, tem um pouco da nossa personalidade também e de pessoas que a gente conhece, até para variar ali a quantidade de personagens, senão todos eles vão acabar aparecendo conosco. E isso não é o ideal. O ideal é que cada personagem seja único, tenha traços mais verossímeis possíveis, entendeu? Eu acredito que esse exemplo que ele deu, podemos dizer que é um exemplo mais ou menos, onde essa foi a intenção do Marco aqui, trazer um exemplo aceitável. Mas o que está acontecendo em Rent a Girlfriend não é aceitável. Não tem limite nenhum. Ele falava uns negócios estranhos e você ficava meio suspeito e agora ele escrachou total. Ele tá cagando pros comentários, claramente. Tudo bem, a obra é dele. Eu, honestamente, acho que ele tem direito de fazer o que ele quiser, por mais bizarro que seja. Isso é verdade. De comentar, né? As bizarrices que eu tô vendo aqui. Exatamente. O autor tem o direito de fazer o que quiser, apresentar a bosta que quiser. O Marco mesmo falou no começo que a obra vende pra caramba, são 40 volumes. Então, pra vocês terem ideia, o My Hero Academia terminou em 42, no volume 42. Então a obra tem quase 10 anos também, a Rent a Girlfriend. E Dragon Ball também terminou com 42 volumes. Então tem muita obra de sucesso que tem mais ou menos esse tamanho aí, 40 e poucos volumes. Pô, tem gente que gosta disso aí, mas o autor tem o direito de fazer o que quiser e o público tem o direito de consumir e falar o que quiser, ok? Inclusive, se você não adquiriu ainda a nossa HQ, O Legado, vai aqui no comentário fixado, tem a Black Friday do Legado. Ainda até dezembro, a gente vai estender aqui até dezembro para você conseguir comprar, beleza? Tamo junto. Vamos voltar aqui pro Marco do Intox Anime. E é um negócio que eu nunca vi nada parecido. Tem outras reclamações dessa história, como já tem mais de 40 volumes, não tem praticamente desenvolvimento nenhum pro personagem masculino, ele não amadureceu, não mudou praticamente nada. Olha isso. Quer dizer, mudou de aparência agora. Grande coisa. Depois de mais de 40 volumes. Mas o que o pessoal quer que mude é o interior, é as ações dele, que ele amadureça melhor. É isso aí. Mas isso aí o autor não faz. E aí, quando tiveram reclamações sobre isso e tal, virou uma enrolação desgraçada essa história, sem grande melhora na narrativa, o autor argumentou que os personagens não faziam o que ele queria, e aí com isso a história ia se prolongando pra caramba. Que tipo de argumento é esse? Não, eu entendo. Eu entendo. Eu sei que no primeiro momento essa reação do Marco foi sensacional. Porque aí no primeiro momento a gente pensa isso, uai, cara, é você que escreve. Então, mas aí a contradição dele é justamente o fato dele estar fazendo um self-insert. Se ele não estivesse fazendo um self-insert, esse argumento dele de dizer, olha, os personagens eles têm as ações próprias e eu não consigo mudar as coisas porque isso vai contra a coerência do personagem, porque o personagem tem memória, o personagem tem consequência no que faz, ok? Mas no caso aqui, desse autor que visivelmente está fazendo um self-insert, só se torna uma desculpa esfarrapada e gera essa reação que gerou do Marco aí, cara. É isso mesmo. Ele, basicamente, é o autor, ele cria todos os eventos, como funciona a história, mas os personagens não fazem o que ele quer, mesmo ele decidindo tudo. E aí, essa é a desculpa pra história. Mas é o que cada autor gostaria que acontecesse. Que ele criou um personagem tão vivo, tão verossímil, com tanta verdade, tanta mentira também, tanta contradição, tanta justificativa, que ele acaba agindo de maneira praticamente automática. O autor, ele sabe para onde a história vai, ele entende onde os acontecimentos vão ser encaixados, mas o personagem, ele naturalmente age por conta própria. É isso que talvez o autor quis dizer, mas ele não consegue se justificar porque ele está fazendo um self-insert. É visível que é um self-insert. Pelo menos eu acredito. Quero saber a opinião de vocês aí. E se vocês não conhecem o canal do Intox Anime aqui, do Marco, cara, é o melhor canal de anime pra mim, ok? Eu assisto direto, o canal dele é sensacional mesmo. A gente já é inscrito aqui, já deu like. Se você não conhece, vai lá, Intox Anime, muito bom mesmo. Vamos continuar aqui. Esse tempo inteiro. Então os personagens querem enrolar a história, o protagonista não quer evoluir. E aí ele quer muito que o protagonista evolua, mas ele não evolui. Então por isso que a história fica se esticando, é isso? Cara, esse comentário não faz nenhum sentido, mas foi que o autor soltou. Esse autor é maluco. Mas ele é um maluco e é muito dinheiro, porque essa obra vende bem. Então, enquanto continuar vendendo bem, ele vai continuar fazendo as maluquices, vai fazer as coisas na cara de pau total lá, como ele tá fazendo, porque dá dinheiro. Então ele não tem que se preocupar.
E olhando por outro ângulo, ele consegue sempre de uma forma ou de outra gerar uma polêmica na internet, todo mundo falando da obra dele de algum jeito, fale mal, mas fale de mim, né? É assim que funciona. E aí Pode ser isso também. lá eu a ter que dar uma olhada no mangá pra comentar num vídeo e tal, porque tem muita gente pedindo. Então, de uma forma ou de outra, ele tá conseguindo bastante atenção, né? Isso não dá pra negar. Se é uma estratégia, e ele é totalmente frio calculista, e tudo isso é uma grande atuação, ele faz de propósito, pra gerar todo um burburinho e marketing gratuito em cima da obra dele, pô, o cara é um gênio. Porque Cara, é um gênio, é isso aí. Consegue isso. O miserável é um gênio. Ele faz um bagulho maluco lá que todo mundo começa a comentar a respeito. Se é de caso pensado, o cara é genial, porque tá funcionando há muitos anos e o mangá dele continua aí e ele continua conseguindo vender. 40 volumes. O final dessa história. Porque se o protagonista tá virando o autor, imagina se no final ele decidir que vai se tornar um mangaka e aí ele casa com a Mizuhara, que na verdade era a representação da mulher dele. E começa a fazer a história. Vendo lá o título da primeira obra que ele está desenhando lá, chamada Rent a Girlfriend. Ou seja, a história seria, na verdade, a vida do autor. E terminaria no ponto em que ele começou a escrever a história que a gente está lendo. E como protagonista, na verdade, seria ele, e tá até a aparência mudando para a aparência igual a dele no mangá, ele terminou com a mulher que ele falou que era a waifu dele. Então, tudo faria sentido. Comentem o que vocês acharam desses eventos malucos aí recentes do mangá. E da minha teoria maluca aqui de como pode acabar essa história. Vocês acham que pode ir por esse caminho também? Comentem aí. Se for. Se gostaram do vídeo, deem o like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 1000 vídeos extras de membros acumulados. E você tem acesso aos nossos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros, com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Sensacional. Sensacional. Rent a Girlfriend, o autor é maluco ou é um gênio? Esse final aí, se acabar do jeito que o Marco falou, sei lá, não é que vale a pena ler para ver isso tudo, mas pelo menos vai justificar. Pelo menos o autor não é um completo maluco obcecado. Mas é isso aí, quero saber a opinião de vocês, coloca aqui no comentário e não esquece de ir lá na Black Friday, lá do Legado, e também se você for comprar alguma coisa na Black Friday na Amazon, usa também nosso link. Tamo junto, até a próxima. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mar.